Amados irmãos, esta palavra aqui, né, que vai falar sobre Samuel, né? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu li hoje ela de tarde, eu abri uma Bíblia velha aqui lá em casa, faltando um monte de página, né? E foi esta palavra, depois de oração, que Deus me deu a resposta. Aleluia. Para você ter uma ideia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se fosse ter um título nesta palavra, Maria Isabel, sabe qual seria o título? Quando o povo decide deixar a Deus para seguir ao homem. Aleluia. Porque sempre foi da vontade de Deus que houvesse uma teocracia, não é a democracia. O que é a democracia? Quando o povo escolhe o seu presidente, né? Os seus representantes. E o que é a teocracia? O reinado do próprio Deus. Aleluia. Desde lá de Gênesis, quando Deus ele aparece na viração do dia para Adão. Aleluia. Deus não terceiriza, não diz, olha Adão, vou botar alguém para tomar conta de você. O próprio Deus vinha ter com o homem. Aleluia. O próprio Deus tinha comunhão direta. Aí você vai ver, mesmo depois da queda do homem, o próprio Deus chamando Abraão e dizendo, sai da tua terra, da tua parentela, porque de ti farei uma grande nação, abençoa-te, grande seria o teu nome, e tu serás uma bênção. E de Abraão, irmão, aleluia, né? O relacionamento era direto. Não havia mediadores. Depois com Isaac, depois com Jacó, depois com os patriarcas, aleluia. Depois com até chegado em Juízes, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Embora houvesse profetas, houvesse pessoas usadas por Deus, houvesse os sacerdotes, aleluia, desde Moisés, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas é sempre Deus trazendo a orientação para o povo, aleluia. O povo de Deus era um povo diferente, porque as outras nações tinham um rei. O povo que queria justiça ia clamar ao rei, batia na porta do rei. Rei, faz justiça, aleluia. O povo de Deus tinha um problema, batia na porta do céu e falava assim, Deus, faz justiça, aleluia. O povo do mundo precisava de alguma coisa e falava assim, rei, me ajuda, me dá comida, me dá bebida, me dá roupa. O povo de Deus ia para Deus e falava assim, Deus, eu preciso de comida, de bebida e de roupa, aleluia. O povo do mundo recorria ao homem, o povo de Deus recorria a Deus. E o que vai acontecer nessa época do profeta Samuel? Então Deus levanta Samuel, que vocês conhecem, que é um profeta nascido, né, debaixo de clamor e de sofrimento da sua mãe Ana. É um profeta que já no ventre, antes de nascer, né, a sua mãe já sofria. Glória a Deus. Sabia que tua mãe pode ter sofrido, porque dentro do ventre da sua mãe, aleluia, estava sendo gerado profetas do futuro, aleluia. Porque quando Jesus estava sendo gerado, antes de nascer, tentaram matar a criança na barriga. Moisés, antes de nascer, tentaram matar a criança. E quem sabe nós também, né, irmãos, aleluia. Porque Deus sabe que você não escolheu antes de nascer no ventre da sua mãe, aleluia. E Samuel, irmão, então nasceu e começou a orientar o povo, irmão. As coisas que o povo precisava ouvir, dar uma direção, porque o profeta ele dá a direção. Ele não fala que ele é a direção, ele dá a direção vindo do Espírito Santo. Aconteceu que Samuel ficou velho, aleluia. E Samuel colocou seus filhos, né, como juízes. Você prestou atenção aqui, louvado seja o nome do Senhor. Só que os filhos de Samuel não andaram no caminho do Senhor. Antes de receber o presente, diz a Bíblia que perverteram o juízo. Ou seja, o que significa isso? Após os filhos de Samuel crescerem e ficarem grandes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas davam presente, dinheiro, e por causa do presente ele perverteu o juízo. O que significa isso? Toma aqui Joel e Abias, um presente. Aí Abias, em vez de, né, falar contra o pecado, passava a mão e falou assim, está tudo bem com o teu pecado, fique em paz, aleluia. Porque o presente perverte o juízo nesse sentido. Você me dá um dinheiro e eu passo a mão sobre a tua cabeça no teu pecado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque profeta não é vendido nem é comprado, aleluia. A tua unção não é vendida, aleluia. A tua unção é Deus que deu, não tem dinheiro que pague a unção do homem e da mulher de Deus, aleluia. Então Samuel estava velho, mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, aleluia. Segura essa que Deus me revelou, aleluia. O profeta pode estar velho, mas a unção não envelhece. A unção não envelhece, a presença de Deus não envelhece na tua vida, aleluia. A presença de Deus permanece a mesma, aleluia.
Estavam então observando Samuel e viram, né, que havia essa diferença e disseram para Samuel: Samuel, nós não queremos ser assim, nós queremos ser igual às outras nações. Tu já está velho, além do mais, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Samuel estava constantemente chamando o povo para se arrepender dos seus pecados, para se voltar para Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E disseram: queremos um rei. E o texto diz, verso 6, que esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, né? Dá-nos um rei. E ele foi orar a Deus. Aleluia. Então Deus, ele vai falar assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ô Samuel, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não fique triste, porque esse povo não está desprezando a ti, está desprezando a mim. Aleluia. Quem despreza um desses meus pequeninos, a mim me despreza. É isso que a palavra de Deus diz. Quem te despreza, despreza a Cristo. Quem despreza a Cristo, despreza o Pai que o enviou. Aleluia. Tem muita gente aí que está desprezando Cristo sem saber. Aleluia. E aí o que é mais forte nisso, irmão, é que os filhos, voltando aqui um pouquinho, os filhos de Samuel, irmãos, viveram debaixo da casa do profeta, irmãos. É ou não é? Samuel, um grande profeta, para vocês terem noção, vocês devem ter lido isso. Uma vez o povo filisteu vieram contra o povo de Deus, e era muita multidão. Samuel orou a Deus, e Deus fez chover pedra sobre os filisteus. Aí veio essa palavra que foi falada aqui na oração. Ele falou aquela palavra: ô Senhor Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Samuel clamava, Deus já respondia na hora. E a Bíblia diz que Deus fez com que nenhuma palavra que Samuel falasse caísse por terra. Aleluia. Mas ainda assim os seus filhos se desviaram. Olha só o contraste. Aleluia. Salomão pecou no reino. Os filhos de Samuel pecaram numa casa obediente. Samuel foi fiel debaixo de uma casa de desobedientes, que era a casa de Eli, Ofni e Finéis. Aleluia. Jesus foi fiel no deserto. Já Adão foi infiel no paraíso. Aleluia. Não é um lugar que você está que faz você ser fiel ou infiel ao teu caráter. Aleluia. Deus. Quando eu falo em fidelidade, irmão, eu falo do seu temor a Deus. José foi fiel mesmo na cadeia. Mesmo quando ninguém via, ele fugiu da mulher de Potifar. Aleluia. Não é o que você fala, é o que vale, é o que você faz. Certa feita, Jesus contou a parábola e disse assim: certo homem tinha dois servos, e disse para o primeiro: vai para a minha obra. E ele disse: eu vou, Senhor, só que não foi. E depois disse para o outro: vai para a minha obra. E ele disse: eu não vou, mas depois foi. Aí Jesus pergunta: qual dos dois parece que obedeceu? O que disse que ia, mas não foi? Ou o que disse que não ia, mas foi? Claro que é o que disse que não ia, mas foi. Aleluia. Às vezes você pode dizer uma coisa e não fazer. E às vezes você pode não dizer e fazer. Aleluia. Então os filhos de Samuel eram sacerdotes, eram juízes, mas viviam em pecado oculto. Aleluia. Às vezes você pode estar no deserto, mas está em fidelidade. Isso que vale para Deus. Aleluia. Às vezes você pode estar debaixo do zimbro, aleluia, comendo pão e bebendo água, comida de profeta, mas está sendo fiel na caminhada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a Bíblia diz que isso é pedir um rei. Essa palavra pareceu mal aos olhos do Senhor. Aleluia. Que o povo estivesse pedindo um rei. Então Deus disse para Samuel: Samuel, este povo não está te desprezando a ti, está desprezando a mim. Aleluia. Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos desprezarem e rejeitarem por amor de mim. Aleluia. Porque assim foi com os verdadeiros profetas que cumpriram o papo. Aleluia. E diz também: ai de vós, quando todos vos disserem bem, porque assim fizeram com os falsos profetas. Aleluia. Os falsos profetas recebiam só elogios, e os profetas verdadeiros eram desprezados. Aleluia. E aí entra o tema, se fosse botar um tema, que é quando o povo decide desprezar a Deus e servir ao homem. Aí Deus disse: estão desprezando a mim, Samuel. Aleluia. Vocês acreditam que essa igreja aqui é desprezada pelos outros? Aleluia. Essa igreja aqui é desprezada pelos outros. Você já vai entender essa revelação dessa palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí Deus fala assim: Samuel, faz isso, que constitui um rei para eles, mas diz como vai ser o rei. E você prestou atenção aqui na leitura? Olha, o rei vai pegar tudo que você tem, vai pegar o teu dinheiro, vai pegar a tua fazenda, vai pegar a tua vinha, vai pegar teus escravos, vai pegar teus filhos, vai pegar teus empregados, vai pegar tudo que você tem. Suas filhas serão empregadas, seus filhos também serão empregados, serão escravos do homem. Aleluia! E até então, Deus não requeria que ninguém fosse escravo. Aleluia! Paulo vai dizer no Novo Testamento que nós não recebemos espírito de escravidão, mas espírito de filho que clama Abba Pai. Aleluia! Abba Pai é papai. Já parou para pensar o carinho que tem uma mãe por um filho, o carinho que tem um pai por um filho, o amor, irmão, de você ter coragem de dar vida por eles. Aleluia, por eles nós matamos, nós morremos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora imagine o amor de Deus para com seus filhos que clamam papai. Aleluia. Só que o povo queria ser escravo do homem e não servo de Deus. Aí escuta isso. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel está dizendo: o povo então que está desprezando, não está querendo que eu reine, porque não, o povo não está querendo que Samuel reine, está querendo que Deus reine. Aleluia. Então este povo que não quer que Deus reine, vai escolher o rei, e esse rei vai fazer o povo de escravo. Aleluia. E naquele dia, verso 8, vai chegar uma hora que eles vão clamar, e eu, Senhor, não vou responder. Aleluia. Sabe qual é a revelação aqui? Tem muita gente que despreza essa igreja, está servindo Saul hoje em dia, está sendo escravo de homens e não sabe, pensa que está servindo a Deus, mas não está. Aleluia, sabe por quê? Porque aqui eu não vou querer o seu dinheiro, aqui eu não vou querer te manipular, aqui você vai ter que ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Nem todos querem ser guiados pelo Espírito Santo, irmão. As pessoas querem uma corrente, uma coleira no pescoço para ser carregado de um lado para o outro para o homem. Então tem lugares que as pessoas chegam lá, elas cantam no grupinho da igreja, elas pegam uma folhinha, começam a cantar na frente, e elas sentam no banco, elas já vêm com o seu hino preparado, e elas fazem todo aquele ciclo na mão do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas nunca ouviram a mensagem da palavra revelada para que sejam guiados pelo Espírito Santo. Quando Deus, irmão, guia você, aleluia, Ele fala contigo pela palavra revelada, fala dentro da tua alma, aleluia. Certa feita, quando eu estava no começo da caminhada para pregar, irmão, aleluia, eu fui na igreja e eu falei para Deus: Deus, olha só, faça a prova com Deus, irmão, faça a prova com Deus. Aleluia, eu falei para Deus: se o Senhor me quer pregando a tua palavra, usa a boca do teu filho para falar comigo no Salmo 81:10, que diz: abre bem tua boca que eu encherei. E o servo do Senhor pregou 2 vezes e disse assim: você já está perguntando para mim se é para eu te usar? Abre tua boca que eu encherei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O crente aonde Deus reina, Deus ainda fala com ele pela sua palavra revelada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pegue o hábito de buscar a resposta de Deus na palavra, irmão. Aleluia, porque muita gente está andando de um lado para outro, está como um corvo sem direção. Louvado seja o nome do Senhor. Por que está sem direção? Porque não tem a palavra. Aleluia. Então, irmãos, muitas pessoas me desprezam, te desprezam também. Aleluia. E desprezam essa igreja, mas eu não estou nem aí. O que importa é que eles estão desprezando a Deus. Aleluia. O que importa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é que você que está aqui, você não está desprezando a Deus. Aí a Bíblia diz: naquele dia vão clamar, mas eu, o Senhor, não vou ouvir. Vai chegar a hora que eles vão clamar, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E por que Deus vai ouvir? Por causa da rebelião. Esse povo aqui vai receber Saul, irmão, como rei. Um rei que vai ser rejeitado. Saul continuou reinando ainda por 40 anos, mesmo rejeitado. Tem ministério caído de pessoas aí que estão reinando, mesmo estando no ministério, mesmo tendo sido rejeitado. E as pessoas estão lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, irmãos, o que vai acontecer? Aí o povo não quis, o mesmo Samuel falando isso para o povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O povo vai falar assim: não, mas nós queremos um rei. Aleluia. Não importa o que você fale, Samuel, nós queremos ser guiado pelo homem. Aleluia. Isso, sabe qual é o nome disso? Rebelião. Aleluia. Rebelião contra Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ouça a palavra, irmão. Pegue a direção. Porque quando você está na direção, irmão, não importa o que aconteça, você está sobre uma palavra. Aleluia. Lembra de Jesus?
Vai lá do outro lado, eu vou encontrar vocês. O povo falou, e o servo de Deus falou, vamos embora, entra no barco. Começaram a remar, e veio a fúria dos mares, veio a fúria das ondas, aleluia. O povo tentou fugir, tentou escapar, tentou remar, não dava, aleluia. Mas eles tinham a palavra. Jesus tinha falado, eu vou encontrar vocês do outro lado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando você tem uma palavra, você vai encontrar Jesus do outro lado, aleluia, porque você não vai morrer afogado. Essa onda, aleluia, não é para você se afogar, mas, aleluia, você está sendo provado muitas das vezes. Glória a Deus. Como assim provado? Porque quando nós somos provados, irmão, nós temos sempre que lembrar da promessa. Aleluia, opa, Deus me prometeu que vai fazer aquilo. Eu não sei como, não sei de onde que Ele vai tirar, eu não sei como é que Deus vai fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer. Aleluia, então o povo hoje, irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles querem servir ao homem. Vocês, irmão, não são meus escravos, não. Vocês não são meus servos, não. Vocês são servos de Deus. Aleluia. E os servos de Deus, irmão, eles servem a Deus. Aleluia, eles servem ao Senhor. Como é que você serve a Deus? A Bíblia diz, né, em Lucas 2, que havia uma mulher chamada Ana, né, na Bíblia, né, Ana mãe de Samuel. Não havia Ana, uma mulher viúva de 84 anos que não saía do templo servindo a Deus em jejuns e oração. Quando você está na sua casa, você está servindo a Deus a oração. Quando você jejua, você está servindo a Deus. Quando você está cantando, você está servindo a Deus. Às vezes a pessoa pensa que servir a Deus é quando você vai ali, faz quentinho e dá para o mendigo. É bom, aleluia, mas servir a Deus são coisas simples que você faz para a glória de Deus. A Bíblia diz que Dorcas era uma mulher, louvado seja o nome do Senhor, Atos capítulo 10, que ela morreu e mandaram chamar Pedro, e Pedro veio orar para ressuscitar. E as pessoas, e diz lá que elas olhavam as obras de Dorcas. Quais eram as obras de Dorcas? Dorcas fazia roupa para dar para as irmãs. Parece simples, aleluia, mas ela fazia costuras, aleluia. Quando você faz uma coisa, irmão, para Jesus, mesmo que seja mínimo, mesmo aparentemente pequeno, mas é para Jesus, isso é servir a Deus, irmão. Aleluia. Muitas coisas são grandes, mas são desprezadas por Deus. Outras coisas são pequenas, são aceitas por Deus. Veja a viúva pobre, aleluia, deu as suas 2 moedas, e Jesus disse, ela deu mais do que esses ricos que deram, do que sobrava. Ela deu da sua pobreza, da sua, né, do seu sustento, ela tirou do seu bolso aquela que não podia. Isso chamou a atenção de Jesus. Como chamar a atenção de Jesus, né, irmão? Como Zaqueu, que sobe numa árvore, né, e não pediu nada, apenas queria Jesus, queria ver, queria companhia. Como Jesus fez o milagre de transformar água em vinho, irmão? Porque alguém convidou. Aleluia. Não é porque alguém foi lá e pediu, porque alguém podia procurar Jesus na festa e não achar Ele na festa. Mas alguém teve a brilhante ideia de falar assim, oi Jesus, tudo bem? Tudo bem. Aí Jesus, o que você quer? Ele não chegou para Jesus e falou assim, eu quero um milagre, eu quero um carro novo, eu quero ouro, eu quero prata. Ele simplesmente falou, Jesus, eu quero muito que o Senhor vá lá na minha casa, hoje tem um casamento, eu quero tanto que o Senhor vá. Para quê? O que eu vou fazer? Quero só que o Senhor esteja lá. Aleluia. Quero só que o Senhor esteja lá, Jesus. Aleluia. Então por que o milagre aconteceu? Porque Jesus estava lá, irmãos. Aleluia. Por que o milagre vai acontecer na tua vida? Porque Jesus está lá. Aleluia. Não somos como os outros homens do mundo, não queremos ser melhor, que só clamam a Deus quando precisam de milagre. Mas como nós clamamos, Jesus já está lá para falar, estou aqui. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Estou aqui. Chama Jesus para tudo na tua vida. Chama Jesus. Às vezes eu saio de casa, vou na academia e falo assim, Jesus, vem comigo na academia. Vem sair para correr. Eu falei, vem Jesus correr comigo. Aleluia. Tem gente que faz as coisas e não chama Jesus. Aleluia. Chama Jesus. Aleluia. Para tudo que você vai fazer. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Assim Ele é o nosso reino. Aleluia. Nós não desprezamos, né, irmãos, o governo da terra, porque foi Deus que constituiu eles, né, irmão? Tanto que a Bíblia diz, dá a César, que é de César, e dá a Deus, que é de Deus. Para isso pagamos os impostos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porém, irmão, nós não esperamos em homem nenhum nessa terra. Como vamos votar, podemos votar. Aleluia, glória a Deus. Mas não esperamos, irmão, que a nossa vida melhore por causa de um político. Não esperamos o céu na terra. Aleluia.
Não adianta a gente brigar por causa de política. Podemos defender um lado sim, podemos crer de uma forma sim, e até tem base bíblica, né? Se o candidato ele não crê, né, na Bíblia, se ele é contra a palavra, nós não devemos votar nele. Porém, irmão, nem o candidato que é a favor da palavra quer dizer nada. Por quê? Porque o anticristo, quando vier, ele vai vir fazendo coisas boas. Aleluia! Até que vai chegar uma hora que ele vai falar, não, agora eu quero ser adorado, eu que sou Deus. Aleluia! Porque se ele vier falando que é contra isso, contra aquilo, ninguém vai receber ele. Mas a Bíblia diz que ele vai vir e vai ser recebido. Vai ser um homem bom, vai fazer coisas boas. Aleluia, vai fazer o povo prosperar. Até que vai chegar a hora que ele vai falar que ele é o próprio Deus, não precisa mais de Deus. Aleluia! Assim, irmão, para terminar, João diz que o anticristo está vindo, mas muitos têm se feito o anticristo. O que é se fazer anticristo? O anticristo é um ser que vai vir, que ele vai ser contra Deus e vai ficar no lugar de Deus. Assim, por que tem muitos homens anticristo? Porque eles querem tomar o lugar de Deus. Aleluia! Ó, para você fazer algo, pede para mim. Porque se você não pedir para mim, você não vai levar a minha bênção. Peça para Deus, irmão, aleluia. Peça para o Rei da Glória, aleluia. Aprenda a servir a Deus e não ao homem. Porque se você não aprender isso, vai ser escravo de Saul lá fora. Glória a Deus, aleluia. Aí Samuel fala, vocês querem ser escravo de Saul? Seja escravo de Saul. Irmão, pessoas saíram daqui hoje são escravos de Saul e nem sabem, acham que está servindo a Deus, mas não está servindo. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que você precisar, irmão, fala com Jesus. Aqui mesmo nessa casa, irmão. Quando a gente morava aqui, era meia-noite, a gente chegou na igreja, um culto que demorou a acabar ali embaixo, era fogo puro antigamente. Aleluia, naquela igrejinha ali. Chegamos em casa, não tinha o que jantar. Aleluia. Aí a dona Isabel chamou, deu um pedaço de bolo. A galinha de rua botou 2 ovos aqui na minha porta, a porta era aqui. Como sempre, sua tia tinha um brechó, botando os ovos nas roupas. Eu falei, opa, Deus enviou o ovo. Depois eu pensei, poxa, mas nascer pintinho, deixa o pintinho nascer. Aí a sua tia falou assim, come bolo, bebe água e dá glória. Aí eu estou falando com Deus, meia-noite, bate a mão na porta. O irmão fala, desculpa, eu estava lá em Piedade, Deus tocou no meu coração para vir aqui na tua casa. Eu trouxe para você carne, frango assado, bolo, refrigerante. Aleluia, oh, glória! Aleluia! Deus cuida de você das mínimas coisas. Glória a Deus, é verdade. Aleluia! Glória a Deus. Deus cuida de mim, irmão. Deus cuida de você. Não foi falar do seu profeta? Quem cuidou do profeta? Foi o corvo, irmão. Aleluia! Quando Deus quer, irmão, se Ele quiser, Ele faz até o urubu virar garçom. Vamos lá. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode usar o corvo, pode usar a garça, pode usar o urubu, pode usar o cachorro, o gato, aleluia. Pode usar quem Ele quiser, sabe por quê, irmão? Tudo é criatura de Deus, tudo obedece a Ele. Aleluia, eu já contei o testemunho do macumbeiro, né? Que a mulher estava pedindo pão, o macumbeiro era o vizinho e falou assim, essa crente está pedindo pão, vou jogar um cesto de pão na cabeça dela. Foi na padaria, comprou um cesto de pão, e a irmã estava lá assim, manda pão. E ele jogou o cesto de pão na irmã, e a irmã, obrigado Deus. O macumbeiro disse, não foi Deus, não foi o diabo, porque eu sou macumbeiro. Ela falou assim, pois é, foi Deus, porque quando Deus quer, ele usa até o diabo, porque o diabo também é servo de Deus, e ele obedece a Deus, aleluia. Tudo obedece a esse Deus, irmão. Glória a Deus, é verdade. Aí você quer mais o quê? Aleluia. Por que se preocupar em servir ao homem? Serve a Deus. Glória a Deus. Porque tudo obedece a Ele. Aleluia. Se Ele quiser, eu falei com o irmão Rodrigo hoje, que ele não pode vir, falou que vai vir domingo. Aleluia. Ele falou, mas lá em cima, dentro da comunidade, fica ruim das pessoas. Se Deus quiser, irmão, Ele traz essa rua, fica entupida de gente. Aleluia. Porque as pessoas iam para o deserto, fala atrás da palavra de João Batista, iam para o deserto ouvir Jesus. Aleluia. Então, irmão, tudo é Deus, nós dependemos dele. Aleluia. Se ele quiser, ele toma os grandes a teu favor. É isso que a Bíblia diz, que Mardoqueu ia morrer, e Deus tirou o sono do rei, irmão. E o rei não dormiu. Olhou os livros da crônica, estava lá escrito que Mardoqueu deu livramento para o rei. Então, a forca estava pronta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o rei mandou mudar. Toda vez que tiver uma forca preparada, aleluia. E toda vez que o homem tiver feito a sentença, aleluia. A última palavra que ele dá ao Rei da Glória. E quando o Rei da Glória decreta, quem preparar uma forca é que vai cair na forca, aleluia. A Bíblia diz que no dia seguinte que Amã veio até o rei pergunta: aqui se fará o homem cuja honra o rei se agrada? E Amã pensando: é de mim que o rei se agrada.
Pega este homem, bota no cavalo do rei, bota as vestes do rei, a coroa do rei, e manda as pessoas atrás gritando: eis aí o homem cuja honra o rei se agrada. E o rei falou assim: boa palavra, vai, mas não faz para você não, faz para o judeu mais do que eu. Aleluia. Tem gente pensando assim: Deus vai fazer coisas grandes comigo, com ele não. Aleluia. Vai fazer coisas comigo, com ele não. Aí Deus vai lá, faz contigo e com ele não. Aleluia. Desde que você espere somente em Deus. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Então, irmãos, vai em paz para a tua casa e pense no seguinte: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sobre nós não vai reinar Saul, vai reinar Davi. Quem é Davi? A figura de Cristo. Aleluia. A figura de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, um tempo atrás eu tinha pena das pessoas de igrejas neopentecostais. O que são igrejas neopentecostais? Igrejas que só pregam prosperidade. Eu sei que existe prosperidade para nós, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é quando as pessoas falam assim: vem cá, faz um voto de tanto para ganhar tanto. Se você der tanto, semana que vem você vai receber mais tanto. Aleluia. Fazem barganha com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas essas pessoas que estão lá, muitas delas se merecem. Por quê? Cada um tem o falso profeta que merece, porque eles estão com cobiça, eles não estão indo lá atrás de Jesus, eles querem dinheiro, querem ouro, querem prata, eles querem coisas desta terra. Aleluia. E por sua vez, o profeta quer tirar aquilo que eles têm. Aleluia. Então eles se merecem. Aleluia. Agora, se você quer Jesus, irmão, se você quer Jesus, aleluia, vem aqui, porque aqui nós pregamos Jesus. Vamos estar de pé em nome de Jesus e vamos agradecer a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é bom.